Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sabe aquele hino assim? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. De quando me levanto até eu me deitar, faço o quê? Eu cantarei a bondade de Deus. Melhora o meu retorno aqui, Anderson, por favor. És fiel em todo tempo. Todos louvando. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos começar de novo. Te amo, Deus. Todos, hein? Vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante com alegria. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante, louva, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. De novo, és fiel, toda igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler mais uma vez o nosso texto áureo. Isaías capítulo 60. Enquanto você localiza, daqui a pouco alguns já vão saber de cor, se já que não sabe, né? E somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua vinda, pelo esforço que fizeram para estar aqui nesta noite, para juntos orarmos. Quem já orou hoje aqui diz amém. Viemos para orar, viemos para adorar o Senhor.
e para receber a orientação da sua palavra para as nossas vidas. A todos vocês, Congregação Cafarnaum, na pessoa do pastor Zé Ribeiro, Deus continue abençoando todos vocês. Cantaram muito lindo aqui para a glória de Deus. Aos nossos queridos visitantes, você que vem a primeira vez, você que sempre está vindo, Deus abençoe. A você que nos ouve pela Rádio Getsemane, a você que acompanha pelas redes sociais, Deus abençoe aí onde você está na sua casa, junto com a sua família. Lembrando aqui, de entre tantos que assistem, a irmã Esther, estivemos visitando ela no sábado, ela um pouco debilitada na saúde, mas uma TV bem grandona. Ela falou: pastor, toda terça eu estou aqui com a minha família acompanhando, porque não estou podendo ir na igreja. Ela mora ali no bairro Cidade Alta. Deus abençoe a irmã Esther. E os filhos, né, Edi, que eu esqueci o nome. Ednei e Edicleia. Deus abençoe vocês aí. O Edi esteve lá comigo. Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Diz o texto sagrado: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Tome o vosso assento, Deus abençoe. O nosso tema, que estamos já na 6ª edição, é atitude. Você só veio aqui, nós só chegamos aqui porque tivemos atitude. Seria mais cômodo ter ficado em casa, mas a nossa atitude fez com que nós chegássemos aqui nesta noite. Entre tantas outras coisas que nós fizemos hoje, é porque nós tivemos atitude. Essa palavra levanta-te, ela não é no literal. Não quer dizer que você sentado como está não esteja levantando, ou levantado, ou se posicionando. Não é literal. É uma palavra que ela é aplicada no sentido espiritual, emocional, em outras áreas também, mas principalmente nessas, que depende de decisões que poderão mudar o curso da nossa história. Então não é literal. Em algumas traduções, eu estou repetindo porque sempre tem alguém novato nos cultos, em algumas traduções, ao invés de estar escrito levanta-te, em algumas traduções de Bíblia vai estar escrito dispõe-te. E aí entende-se melhor essa disposição, esse desprendimento, esse desejo de fazer algo que é necessário ser feito para corrigir equívocos, para vivermos de uma forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que nós possamos cumprir a nossa missão. Eu busquei várias palavras e sempre estou falando aqui, que elas todas são raiz dessas palavras: levanta-te, dispõe. Também temos a palavra decisão. E a palavra decisão, ela é uma palavra muito interessante. Eu gosto de estudar a etimologia, a origem das palavras. Mas decisão, dessa palavra decisão nasceu a palavra cisão, que cisão é cortar, é uma operação, é um corte. Então, quando nós buscamos o cerne da palavra, a gente vai descobrindo coisas que talvez, se a gente não buscasse, a gente não saberia. Toda vez que você vai tomar uma decisão, então é uma cisão, é um corte, é uma cirurgia que é feita. Porque para decidir não é fácil. Às vezes a decisão que precisamos ter, ela vai doer em nós. Por isso que é corte, por isso que é cisão. Algumas coisas que a gente precisa fazer para a glória de Deus e para o nosso bem-estar, vai doer. Porque se nós nos acomodarmos, então não dói. Se nós nos acomodarmos, fica por isso mesmo. Mas se nós decidirmos,
Em determinadas áreas isso vai doer. Isso é como se fosse um corte, uma operação, sabe? Alguma coisa. Um exemplo. Imagine você um desvio comportamental que a gente adquiriu, sabe-se lá por quê. Surgiu, né? Um desvio comportamental. Não vou falar com todas as letras, mas você é inteligente, tanto você que está aqui como você que está em casa. De repente surgiu um desvio comportamental na nossa vida. Que absurdo! Mas agora, para você arrumar isso, é uma decisão que precisa tomar. É uma cisão, é um corte, é uma cirurgia. Vai doer, não vai ser fácil. Porém, é para o nosso bem-estar. Tem muitas coisas que nós fazemos que, a princípio, elas são difíceis de serem feitas. Porém, são necessárias. Algumas decisões que nós tomamos, em especial aquelas que nós tomamos para glorificar a Deus, dói em nós, porque a nossa carne está dizendo para não fazer. O mundo, o sistema, está dizendo para não mexer com isso. Mas quando você olha para a palavra, o Senhor diz: você precisa se levantar nesse sentido. Você precisa se dispor nesse sentido. Precisa ter uma atitude. Porque se não tiver atitude, você vai continuar caminhando em direção contrária, vai perder a bênção e pode dar com os burros na água. Pode dar com a cara no muro. A situação pode ser complicada depois. Então é melhor resolver agora, enquanto temos tempo, enquanto temos a oportunidade, enquanto estamos vivos. Desse lado de cá é o lado de resolver essas situações. É o momento de nós organizarmos a nossa vida em Cristo pela palavra, para não perdermos a eternidade. Então às vezes vai doer. Tem um ditado que diz que a verdade dói. Em certo ponto é isso mesmo, ela dói sim, porque ela corrige. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que a correção, no momento que está acontecendo, não parece ser assim uma coisa tão empolgante, que traz tanta alegria. Só que ela vai produzir algo muito especial. Então deixemos que o Senhor nos corrija. Vamos abrir o nosso coração. Senhor, eis-me aqui. Eu preciso, sim, de corrigir algumas coisas. Se for preciso fazer uma cirurgia, a gente faz, porque eu não quero ficar com essa deformidade espiritual. Isso só acontece se nós tivermos atitude, uma decisão, uma cisão, um corte, mesmo que venha doer, mesmo que venha doer, mesmo que venha da sua dor. Desvios comportamentais para serem alinhados, para nós passarmos por uma cirurgia, espiritualmente falando, vai trazer algumas dificuldades no início, mas vai nos sarar, vai nos corrigir. Glória a Deus. Tem um hino bem assim: está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, eles gostam de cantar, né?
E vocês gostam de tocar, né? Por um hino de vitória, não ceda agora. Por mais que hoje você não esteja em... Mas a frase que me chamou a atenção, se vocês quiserem continuar cantando, porque gosta de cantar, eu também gosto, né? Mas é essa parte do início do hino. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. É a cirurgia. É o corte que precisa ser feito. É a atitude. Vai doer em determinados momentos. Assim sendo, a cada ministração acontece então um momento cirúrgico. De vez em quando eu encontro alguém que fala assim. Tem um que fala assim: pastor, vou ter que trocar a camisa. É por quê? Porque rasgou tudo durante a mensagem. Mas a gente troca e vem com a nova. Força de expressão, né? Porque é correção. Então a cada mensagem, irmãos, é uma cirurgia, é um momento cirúrgico para nos corrigir deformidades, corrigir a nossa conduta, corrigir o nosso caráter. Ninguém aqui está 100%, nem eu nem ninguém. Tem coisa aí precisando de corte ainda, de uma decisão da nossa parte. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo. Eu vou entrar num subtema hoje, que isso aqui o Senhor falou forte ao meu coração. Dentro do tema, nós vamos entrar num subtema, e para isso eu quero ler o Salmo de número 8 com vocês. Salmo 8. Louvado seja o Senhor. Salmo de número 8. Salmo de Davi. Nós vamos ler juntos aí os 9 versículos, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Pronto, o Salmo é muito fácil de ser localizado, né? Todos já encontraram. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer-lhes calar o inimigo e vingativo. Preste atenção na leitura. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O subtema é também atitude, só que é o seguinte: atitude de honrar. Atitude de honrar. Falar sobre honra. Isso é uma palavra muito interessante de nós entendermos um pouquinho melhor sobre isso. Nós falamos aqui no início dessa ministração sobre atitude, que a nossa atitude, ela vai determinar a nossa altitude.
Nossa atitude determinará a nossa altitude. Dentro deste salmo, vejamos o que Deus fez ao nosso respeito. No versículo 5, indo direto para o 5, está escrito assim: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Irmãos, às vezes a gente reclama, e essa é uma tendência nossa. Às vezes por falta de conhecimento e por N motivos aí. Mas Deus, Ele nos honrou tanto. Primeiro que Deus nos honrou permitindo o nosso nascimento. Não vamos falar aqui a corrida que houve, né? Para que você e eu pudéssemos nascer. Então ali Deus nos escolheu, foi Deus, porque não tinha como outro escolher a gente, foi Deus. Então a gente chegou, nascemos. Deus nos honrou grandemente com a nossa sobrevivência. Estamos vivos, sobrevivemos até aqui. Com facilidades ou dificuldades, estamos vivos. Isso é Deus nos honrando. E Deus nos honrou de uma forma tão grande que Ele nos permitiu ter domínio sobre as coisas que Ele criou. Deus que criou e deu para a gente cuidar. E aqui Ele cita algumas coisas: animais, tanto aqueles da terra, do mar, do ar, e tantas outras coisas. Então Deus tem nos honrado com essa habilidade, cada um dentro da sua, de exercer situações, funções específicas que Deus te concedeu. É uma honra, Deus deu isso e está dado, Deus concedeu. Deus tem nos honrado com oportunidades, porque oportunidade é honra. Quando alguém te dá uma oportunidade, seja para fazer o que for, você está sendo honrado. Então Deus nos honrou com oportunidades. Deus nos honrou com conquistas. Lembra aí, qualquer coisa que você já conquistou na vida, qualquer coisa, é uma honra que Deus te deu. É uma honra que Deus nos deu de conquistar. A gente conseguiu. Somos bons nisso? Não, Deus nos honrou, preparou isso, e a gente foi conquistando e continuamos a conquistar. Deus honrou nós e alguns mais do que os outros. Isso aí é Ele que explica, não precisa ninguém procurar explicação. Mas Deus honrou com posses. Alguns Deus quis honrar nessa área mais, outros menos, mas Ele é soberano. Então Ele permitiu, Ele honrou com posses. Deus honrou-nos com família. Nós temos uma família. Nós temos família, isso é honra de Deus para nós. Com a vinda de Cristo aqui à terra, a possibilidade de ampliação da honra tomou uma proporção inigualável. Se a gente já era honrado desde o começo, com tudo isso que eu já falei, aí veio o Senhor reforçando mais honra ainda. Falou: eu vou enviar o meu único filho, e ele vai morrer na cruz do Calvário, para dar o direito de perdão para todos aqueles que quiserem ter o nome escrito no livro da vida. Então a proporção da honra, ela cresceu muito com a vinda de Cristo. E em João capítulo 12, versículo 26, Jesus falou o seguinte: se alguém me serve, quem é que serve a Cristo? É um servo. Aí ele diz assim: se alguém me serve, siga-me,
E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Veja que já a gente vai, né, para onde ele está. E se alguém me servir, disse Jesus, meu Pai o honrará. Ou seja, o nível de honra de Deus para nós é sempre aumentando essa honra. Ele já nos honrou com tantas coisas, Ele quer continuar nos honrando, e vai chegar o momento do ápice, vai chegar o momento da plenitude da honra, vai chegar o momento onde aqueles que permanecerem em Cristo até o final, serão galardoados pelo Senhor, serão recebidos numa grande festa celestial. E a palavra do Senhor diz que lá nós seremos coroados, receberemos um novo nome. Então está vindo aí, para quem vai continuar até o fim, honrarias extraordinárias. E em 1 João capítulo 3, o versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, calma lá, você já está feliz, já está honrado, está abençoado, está sentindo alegria, mas calma lá, o que está para acontecer é muito mais que isso, o que está para descortinar é muito maior. E ele diz, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Imagina só, nós seremos semelhantes, o nosso corpo será transformado num corpo de glória. Não vai sentir mais dor, não vai sentir essas dificuldades mais, né? Não vai precisar tomar um remedinho mais, nem uma injeção, nem fazer uma cirurgia, nem fazer exame. Esse corpo vai ser transformado num corpo de glória. Isso para quem está em Cristo Jesus. Para quem decidiu, teve a atitude de se entregar a Cristo. É muita honra, irmãos. É muita honra. Sabe o que é honra? É a atitude de consideração. Deus te considera. Tem coragem de falar isso para a pessoa que está do seu lado? Olha, Deus te considera. Se tem alguém que não te considera, fazer o quê? Mas Deus tem uma consideração tão especial para com a gente. Deus deu o melhor dele para nós. Seu próprio filho morreu por nós. Pensa numa consideração. Nenhum de nós consideramos ninguém enquanto Jesus considera a gente. É isso aí. Ninguém. A gente não consegue considerar nem pai nem mãe quanto Deus considera a gente, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós, para resolver o problemão chamado pecado. Mas como o culto é da chave, então a gente vai agora passar para o outro lado. Eu resumi aqui dizendo as honrarias que nós recebemos. E às vezes reclamamos de barriga cheia, porque a gente é honrado por Deus. Agora, e nós? E nós? Vamos virar o outro lado agora. E nós? De lá para cá eu falei uma parte. E daqui para lá? E nós? Temos honrado aquele que dizemos ser o nosso Senhor? Um pouco mais de luz sobre a palavra honra. Eu anotei aqui algumas coisas. Honrar é manifestar respeito. Todas as pessoas que você honra, você manifesta respeito a elas. Eu falei que é um subtópico, um subtema, porque ela vai continuar permitindo Deus
nas outras terças-feiras essa questão de honra, porque ela tem muitos níveis. Todas as pessoas que nós a honramos, nós manifestamos respeito a elas. Quem concorda com isso pode dizer amém? Não tem como você honrar alguém que você não manifesta respeito, sem chance. Honrar é uma demonstração de autoestima, que você estima aquela pessoa que você honra. Honrar é enobrecer. Honrar é respeitar. Honrar é reverenciar. Honrar é estimar. Honrar é condecorar. Honrar é engrandecer, é dignificar. Honrar é valorizar. Honrar é dar crédito. Honrar é fazer distinção. Honrar é bater continência. Irmãos, e as palavras, o português é muito rico, então elas iriam muito longe. Tudo isso é honrar. Quando nós honramos a Deus, nós fazemos tudo isso e outras coisas. E a pergunta fica com você e você vai respondendo para você mesmo, porque hoje eu fiquei respondendo para mim mesmo o dia todo. Será que eu estou honrando como Ele merece ser honrado? Será que eu estou respeitando como Ele merece ser respeitado? Será que eu estou demonstrando atitudes de reverência como Ele merece ser reverenciado? Mas não só no culto, aqui não é difícil, aqui é até fácil. Escapa alguma coisa, mas aqui é fácil. Mas e fora daqui? E lá no trabalho? E lá em casa? E lá no colégio? E lá no vizinho? E lá no parente? E lá na viagem? E lá nas rodinhas? Será que lá nós continuamos reverenciando Ele como Ele merece ser honrado e reverenciado? O principal termo hebraico que denota honra, do hebraico é kavod, que significa literalmente, talvez você já ouviu isso, mas acho que não todos já ouviram, alguns sim, outros não. Impressionante. Vou repetir, o termo hebraico para honra é kavod, que significa literalmente peso, valor, preço, preciosidade. Peso, valor, preço, preciosidade. Isso é da origem do nascedouro da palavra honra. O peso é definido pela física da seguinte maneira: peso, todo mundo sabe o que é peso, mas é definido assim: é uma força que age o tempo todo sobre tudo que está próximo da terra. Logo, se uma das origens da palavra honra tem a ver com peso, nada está escrito por acaso. Quanto mais honra nós oferecemos, mais peso e consistência teremos. Ainda não deu para entender muito, mas vai melhorar. Quanto mais honra nós direcionamos àquele que merece, maior peso de glória nós recebemos em nós. Por que será que tem pessoas que ela divergem uma das outras? Eu estava fazendo uma visita com a minha esposa essa semana, ela saiu e falou assim: você viu que brilho naquela pessoa? Não vou falar quem, né? Claro. Você viu como é que ele brilha? Estava brilhando. E eu estudando hoje lembrei disso. Possivelmente alguém que a sua atitude é de honrar o Senhor em tudo que faz, então isso vem para ele um peso de glória. Aleluia.
Como que está o nosso peso, irmãos, de glória, a consistência espiritual na nossa vida? Será que alguém pode olhar para nós e sentir alguma coisa de Deus na gente? Sentir sinceridade nas nossas palavras, sentir sinceridade no nosso olhar, sentir sinceridade no nosso pegar na mão, no nosso abraço, sentir sinceridade no nosso negociar, no nosso agir, no dia a dia. Alguém pode sentir isto se nós honramos a Deus. Isso acontece na nossa vida e as pessoas começam a perceber, e o nome do Senhor começa a ser glorificado em nós e através de nós. Porque quem diz que serve a Deus, um exemplo, quem diz que serve a Deus e vive mentindo, imagine só uma cena dessa. Ele diz que serve a Deus, mas ele vive de mentira, ele fala mentira, ele aumenta, ele exagera, ele conta história, ele não se firma na verdade. Então ele não está honrando a Deus. E as palavras dessa pessoa ficam muito leves, sabe, muito rala, inconsistente, não dá para absorver, não dá para crer, não dá. E geralmente quando alguém conta uma coisa e a gente lida com muita gente, eu costumo perguntar: quem é que falou? Eu já falei isso aqui. Porque conforme foi quem falou, o peso do que falou é outro. Conforme foi quem falou, a recepção da notícia é diferente. Porque tem honra a Deus, então tem responsabilidade. Tem honra a Deus, então as suas palavras, elas têm sentido. Você pode ter um voto de confiança, porque essa pessoa honra, ela quer honrar a Deus com a sua vida. Então a palavra tem peso. Há um peso. A gente sabe disso, que os nossos pais, de todos nós, viveram um tempo que o mundo estava menos estragado e as palavras, elas tinham mais validade. Não precisava nem de ter tanto documento assinado assim, com tanto carimbo, com tanto avalista, com tanta coisa, para que as pessoas confiassem na palavra dos outros. Se você não viveu, mas talvez alguém pegou um pedacinho desse tempo, ou ouviu dos pais, falou, está falado. Isso é peso. Mas nós fomos caminhando para o tempo do fim, onde as palavras, elas já não estão assim, está muito solta, muito leve, como pena, ela espalha, você não confia, não há uma segurança, não há uma consistência, porque a humanidade em geral está faltando honra a Deus, não estão mais honrando como Ele merece. Mas na vida daqueles que mantêm a honra, as suas palavras têm validade hoje ainda. E aí, para confiar, tem que pegar um monte de assinatura, é um monte de carimbo, vai no cartório, mas está pouco, é um contrato que ninguém dá conta de ler, de tanta letra pequena. Se você for ler tudo, você passa um mês. Porque é uma desconfiança, as palavras, elas não têm mais essa... Mas é para ser assim na vida de quem serve a Deus. É claro que você vai assinar igual os outros, não tem jeito, porque... Precisamos de ter isto. Quanto mais o honramos, maior será o peso de glória que recebemos. Aleluia. Que tanto de glória que você quer receber de Deus? Porque tem gente que pensa que é automático, né? Tipo assim, não. Como se não precisasse fazer nada. Na verdade, precisa fazer bastante coisa para a gente receber, porque senão, aqui para nós só, senão é fogo de palha. Se não houver mudança de vida, é fogo de palha, é um barulhão, um negócio ali, daqui a pouco acabou, a vida continua do mesmo jeito que era antes.
E alguém acha que foi uma glória. Mas era só uma palhazinha e acabou, ficou por isso mesmo. Porque isso é construído dia a dia. Isso é construído, não é só no culto. Isso é construído paulatinamente, diariamente, na nossa convivência, no nosso dia a dia, em nosso proceder. Nós vamos honrando o Senhor na igreja, vamos honrando em casa, vamos honrando nos negócios, vamos honrando nas conversações, vamos honrando o Senhor nas redes sociais, vamos honrando o Senhor nos nossos relacionamentos, vamos honrando em tudo, e começa a vir para nós um peso de glória, começa a vir para nós algo diferenciado, para contagiar esse mundo que vai se estragando. Você que quer receber de Deus, levante a sua mão, porque esta noite o Senhor está fazendo uma cirurgia. Está cortando, está doendo, mas é para o nosso bem. Eu vou só citar, porque não dá tempo para ler, mas preste atenção, quiser anotar, não leia agora porque não dá. Mateus 13, 57 e 58, Marcos 3, 6, do 3 ao 4, Lucas 4 e 24. Dentro dessas referências, nós iremos encontrar uma frase chocante a respeito de Jesus. E eu confesso que eu já tinha lido, mas não nessa visão que eu tive hoje dela. Parece que muda, né? É a Bíblia, né? A palavra de Deus. Olha que frase. E não podia, sobre Jesus, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Eu fiquei, como assim? Jesus, o Deus encarnado, aquele mesmo que diz assim, para Deus tudo é possível. Aí tem uma parte que diz assim, ali ele não podia fazer obras maravilhosas. Como assim? Se para ele tudo é possível, ali não podia. Na outra escrita de Mateus 13, 58, diz assim, não fez ali muitas maravilhas. Jesus não pôde fazer em um certo local muitas maravilhas. Mas eu te pergunto, ele não pode tudo? Qual a explicação se ele é o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nada é impossível para ele, Criador dos céus, da terra, das estrelas, criou você, criou eu, tudo que existe, mas num lugar ele não pôde fazer muitos milagres. E aí quando você lê versículo para frente, versículo para trás, a explicação só é uma. A explicação foi que não estavam honrando a Jesus naquela localidade. E ele chega a dizer, o profeta não tem honra senão na sua pátria. Aqui, eles não me honraram aqui. Faltou honra, faltou glória. Faltou honra, faltou milagre. Faltou honra, faltou maravilhas. Faltou honra, bloqueou o milagre naquele lugar. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando nós não honramos o nosso Senhor como Ele deve ser honrado, há um bloqueio. Há um bloqueio da glória, há um bloqueio dos sinais, há um bloqueio das maravilhas, há um bloqueio quando nós não honramos Ele como Ele deve ser honrado. E por que não acontece tanta coisa como acontecia? É porque nós não honramos como nossos pais honravam. Essa é a verdade. Não adianta a gente querer se esquivar e querer arrumar outra história, inventar um negócio que não funciona. Os nossos antepassados tinham mais respeito pelas coisas de Deus.
A igreja primitiva tinha mais temor às coisas de Deus. Tinha defeito? Tinha sim, mas hoje tem muito mais. Nós nos relaxamos, nós nos deixamos levar pelas coisas erradas, nós nos acomodamos, isso é a verdade, porque se nós voltarmos a honrar o Senhor como eles honravam, o desbloqueio vai acontecer. A falta de honra obstrui a passagem do milagre. Porque tem muita gente achando que Deus é tipo marionete, fica brincando com Deus, falando coisas que não tem nada a ver, e determina, e fala não sei o que, e não acontece coisa nenhuma, porque falta honra, falta respeito, reverência àquele que merece honra, glória e louvor. A falta de honra dificulta, impede, impossibilita, interrompe o fluir da unção da glória de Deus, do milagre, do agir de Deus. Aí fica aquele negócio complicado. Alguém põe culpa no pregador, porque se o pregador fosse mais abençoado, tinha acontecido. E começa a achar um monte de coisa, mas é um conjunto. O pregador também tem que honrar Deus, porque senão não vai acontecer. Mas só ele também não funciona. A igreja, o povo de Deus, tem que partir para honrar o Senhor verdadeiramente. Mas para honrar a Deus é preciso ter atitude. É preciso ter atitude. Aleluia. Aí o milagre não acontece como poderia. Primeiro Samuel capítulo 2 versículo 30, a parte B diz assim: porque os que me honram, honrarei. Ou seja, me honrou, desbloqueia, as coisas vão fluir, vai acontecer. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Está escrito várias vezes na Bíblia, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E Deus não mudou. Quem que mudou então? Deus não mudou. Quem é que mudou? Deus não é o mesmo? Sem sombra de variação, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã, o mesmo. Só que existe bloqueios, travamento espiritual, pecado que não resolve, que não põe para fora, reconciliação que não acontece, situações embaraçosas que o orgulho não permite a gente pôr para fora, problemas que nós enfrentamos que ferem a santidade de Deus, que a gente quer jogar debaixo do tapete, dar uma camuflada, esconde isso aí que daqui a pouco todo mundo esquece. Mas Deus é justo, Ele está esperando humildade, reconhecimento, busca de perdão, porque quando isso acontecer, vai destravar o céu e a glória do Senhor vai descer. É o texto do irmão Lorival, né, que ele mais lê. Segundo Crônicas 7,14. E antes diz assim: olha, se eu fechar o céu, bloquear tudo, travar, cerrar o céu e não houver chuva sobre a terra. Aí diz: mas se o meu povo, quem é povo de Deus aí diz amém, que se chama pelo meu nome. Aí começa para destravar, né? O trem está tudo travado, não chove, acontece nada, tudo atrapalhado, tudo travado, tudo bloqueado, não chove, e se não chove, atrapalha tudo a vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vai começar a honrar o Senhor, se humilhar. Começou a se humilhar, começou a honra. Você desce e a glória vai subindo. Se humilhar e orar
e buscar a minha face, olha a honra, e se converter dos seus maus caminhos. Quando converte dos maus caminhos, o nome do Senhor já começa a ser honrado por nós. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e vou desbloquear tudo, sararei a sua terra. Quem quer a sua casa sarada, quem quer a sua família abençoada, quem quer o seu trabalho abençoado, honre, se humilha, ora, reconheça o erro. Aleluia! Honra é peso, é consistência. Jó 31:6, Jó falou assim para Deus: já que honra é peso, e só hoje eu vi isso, Jó disse assim: pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Honra é peso. Então o Senhor me pesa. Está todo mundo criticando eu passando essa luta. Me pesa, coloca-me na balança. Sabe que a gente pode falar isso? Senhor, pesa-me. Como é que está o meu peso espiritual? E aí o Salomão diz assim no Provérbios 16:2: todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos, mas o Senhor pesa as verdadeiras motivações do coração. Tudo que a gente está fazendo, o Senhor está pesando, né? Sabendo assim, não está me honrando de jeito nenhum com isso. A gente está fazendo, o Senhor está pesando. Está fazendo para fazer, mas não tem peso nenhum, não tem honra. Está fazendo para aparecer, ou está fazendo para se promover, ou está fazendo não sei para quê. Está fazendo, mas não é a motivação errada. Está fazendo, sei lá, não está funcionando, não está subindo como cheiro suave para Deus esse sacrifício. Que sejam coisas simples, que sejam coisas pequenas, mas que o Senhor possa receber com aroma agradável a nossa adoração, sinceridade na presença de Deus. É diferente quando agimos com sinceridade, irmãos, honrando o Senhor. Daniel capítulo 5, versículo 22 a 28. O rei Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. Apareceu lá a mão na parede, né? Ele usando os utensílios do templo para coisa errada. E aí aparece a mão, escrevendo na parede. Foi uma luta para arrumar alguém para interpretar, mas achou. E aí uma das mensagens entre toda aquela frase que você já conhece: Mene, mene, tekel, parsim. O tekel, pesado. Você foi pesado. O Senhor te pesou. E não achou consistência, não achou honra, não achou glória para Deus. Faltou consistência, faltou peso, faltou atitude de honra. A palavra honra do grego, eu falei do hebraico, já estamos terminando. Significa fixar valores, estimar. Que valor nós temos atribuído a Deus? Quanto que valorizamos e estimamos o nosso Senhor? Honrar é atitude de deferência. E eu vou pedir para você que pode se colocar em pé. Para encerrar eu falo o seguinte: honrar é dar o primeiro pedaço de bolo. Sabe, no aniversário, quando você quer honrar alguém, todo mundo fica esperando para quem ele vai dar o primeiro pedaço de bolo. Não é assim?
E quando é uma criança, o pai, não vai ser para o pai, não vai ser para a mãe. Não, está parte do meio. Porque honrar é dar o primeiro pedaço do bolo. Para quem você tem dado o primeiro pedaço do bolo? Para quem eu tenho dado a primeira parte da minha vida? Quem eu preciso honrar mais? Será que eu tenho honrado como ele merece ser? Ou eu estou canalizando o primeiro lugar que deveria ser dele, eu estou canalizando para outra pessoa ou para alguma coisa? E ele deu o primeiro pedaço do bolo para mim e para você. Ele deu. Olhou na glória eterna, no trono de glória. Falou, o melhor vai lá para morrer. O melhor que eu tenho aqui. A cereja do bolo, o filho único, vai descer, vai quase sumir, vai quase desaparecer, vai ficar lá no útero de Maria, só um pequenininho, vai ficar 9 meses dentro do útero, vai nascer, vai crescer, vai viver como homem sendo Deus, se encarnar, vai para a cruz, porque ele estava dizendo, eu estou te dando honra, eu estou te abençoando com bênçãos agora e eterna. Hein? Qual é a desculpa que vai colar se a gente não honrar ele? Porque ele deu primeiro, ele fez primeiro, ele nos amou primeiro, ele se entregou primeiro, ele fez primeiro, e agora é a nossa vez. Mas ele continua fazendo, mas é a nossa vez. Está bloqueado lá? Está bloqueado, pode ser que falta honra. Está travado, pode estar faltando honra. Qual a área que está travada? Pode estar faltando honra. Qual a área que não está funcionando direito? Pode estar faltando honra. Porque ele disse, eles não me honraram, então eu não pude fazer muitas maravilhas ali. Tem jeito, como é que eu vou fazer? É um mistério isso aí, talvez na eternidade a gente descubra. O próprio Senhor não conseguir fazer alguma coisa, porque eu, com a minha atitude, bloqueei. Está fluindo. O que não está fluindo na sua vida, meu irmão? Lembra aí o que não está fluindo. Não culpe Deus não, Deus não é culpado não. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Deus é o maior interessado em abençoar o povo. Então o problema não é lá, é aqui. O problema não é lá, é comigo. Então eu preciso resolver, ter atitude. Levanta-te. E quando eu tiver atitude de levantar, ele diz, você vai resplandecer e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Se a gente se levantar, vamos resplandecer e a glória do Senhor vai nascer sobre nós. O peso vai chegar da glória, mas a honra tem que subir para a glória descer. Aleluia. A gente quer que a glória desce, mas não quer liberar a honra. E eu entrei só na introdução do meu rabisco, tá? Desse subtema. E eu vou continuar se o Senhor não voltar e nós não sair daqui. Se nós não for na terça que vem. Porque essa questão de honra é muito sério. Vamos orar? Vamos orar.
Se você está aqui e deseja entregar a sua vida a Cristo, corpo, alma e espírito, falar: a partir de hoje eu começo um novo tempo na minha história. E você quiser vir aqui, a gente ora com você. Sabe assim, zerar a conta, falando: hoje eu começo de novo. Ou eu começo para valer hoje. A partir de hoje vai subir honra para o céu, porque eu quero que Deus faça algo na minha vida, na minha história, na minha família. Eu já vou orando, e se você resolver, corra aqui para frente, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebemos a Tua palavra, fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. Entendemos e aprendemos um pouco mais que precisamos honrar o Senhor, precisamos ter atitude de honra, porque o Senhor fez primeiro. Pai amado, Pai querido, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas falhas. Quantas vezes, meu Pai, não temos valorizado o Senhor como deveríamos fazer. Perdoa-nos, Senhor, por misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, por misericórdia. Pai, aqueles que estão neste momento decidindo honrar o Senhor, o Senhor há de fazer algo sobrenatural sobre a vida desse homem e dessa mulher. Haverá um desbloqueio, um destravamento na vida daqueles que entenderam a palavra e estão voltando daqui, tomando posse dessa decisão, nem que ela seja um corte, uma cirurgia. Deus poderoso, Deus eterno, o Senhor é que cura, o Senhor é que sara, o Senhor é que liberta, o Senhor é que transforma. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode fazer os mesmos milagres que fez. Deus tem milagre para a sua família, Deus tem milagre para a sua casa, mas Ele espera honra. Amém. Eu tenho tanta coisa para falar ainda. Irmãos, vamos deixar de ser servo de Deus meia boca. Sabe aquele negocinho? Meia boca, meio xoxo. A gente quer as coisas de Deus, mas queremos ser um crentezinho xoxo, né? Para levantar a mão a gente acha uma luta muito grande. E se um pregador pedir para levantar, a gente chama que é meninice. Se pedir para dar glória, então, eita confusão que arruma com alguns. Vamos deixar de ser xoxo, irmãos. Se é para levantar a mão, a gente levanta, né, irmão Lorival? Se é para dar um glória, não é para nós, é para Ele. Então glória, glória, glória. Quem tem coragem de dar 3 glória bem forte aí? 3, 2, 1. Glória a Deus. Mais um. Glória a Deus. Mais outro. Quem tem coragem de dar uma salva de palmas para Jesus? A melhor que você puder. A Ele honra, glória, louvor, adoração. Aleluia. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos juntos dizemos...